Graça e paz da parte do Senhor Jesus para a tua vida. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus esteja visitando aí o seu lar, o seu local de trabalho, o local que você se encontra nesse momento. Saiba que existe uma presença e essa presença é a presença de Deus. Por isso eu peço, Senhor, já vai tocando agora na vida deste teu filho, na vida desta tua filha. Que toda inquietação, que toda ansiedade, que toda tristeza, que toda depressão, que todo espírito de morte já vá batendo em retirada no nome de Jesus. E que a tua paz, Senhor, que transcende o entendimento, esteja tomando conta agora de todo o ser dele e dela, em nome de Jesus. A paz, queridos, eu sou o presbítero Maximilian. Nesta manhã, novamente, eu já agradeço a tua disposição de estar aqui novamente nos assistindo. Eu digo que tudo que eu faço para o Senhor. É por isso que eu te convido a se inscrever nesse canal, a compartilhar, a curtir esse vídeo, a fazer parte da nossa grande família do céu. Através do teu compartilhamento, através da tua ajuda, você não está divulgando apenas este canal, mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você está cumprindo um princípio que está na Palavra de Deus, que é o de levar o Evangelho a toda criatura. Por isso, desde já, eu agradeço e peço a tua ajuda nessa missão. Sozinho eu não consigo, querido, mas se vocês me ajudarem, nós poderemos tornar o nome do Senhor Jesus ainda maior. Como eu já ministrei ontem sobre a vida de Noé, e eu já comentei que hoje eu gostaria de dar continuidade na mesma passagem, eu vou estar lendo Gênesis 8, a partir do verso 13. E eu gostaria de te dizer o seguinte: esteja atento à voz do Senhor, para agir e para esperar. Gênesis 8:13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês, e preste atenção aqui, no primeiro dia do primeiro mês, do ano de 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Preste atenção, o solo estava enxuto. Mas perceba agora, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Indo um pouco mais adiante, diz: saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Percebam, queridos, vocês viram que no primeiro momento diz que no primeiro dia do primeiro mês, Noé abriu a comporta da arca e viu que o solo estava seco, que as águas já haviam sido drenadas e que a terra estava enxuta. Então Noé, vendo aquela cena, percebeu que já existia um solo, um ambiente em que ele poderia sair e pisar em terra firme, depois de tantos meses e meses em alto mar. Mas o que nós percebemos logo no próximo versículo é que a palavra nos diz que aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Só então Deus deu a ordem para que Noé saísse da arca. E Noé obedeceu à voz do Senhor. Só que o detalhe é que ele aguardou pacientemente 1 mês e 27 dias. Noé já tinha permanecido na arca por muitos e muitos dias, passando dificuldades,
muitos e muitos dias sem colocar o seu pé na terra firme, muitos e muitos dias numa situação de prova, numa situação de desafio. Eu imagino que a maior alegria para Noé seria sair de uma vez daquela arca e ver o mundo, desbravar o mundo que Deus havia preparado para ele. Mas o que nós vemos aqui, queridos, não é um Noé agindo pelas intenções e desejos do seu coração. O que nós vemos aqui é um homem obediente ao Senhor. E hoje eu gostaria de falar não apenas da obediência para fazer aquilo que Deus nos pede, mas da obediência em não fazer, em não agir, até que nós ouçamos a voz de Deus. Noé aguardou com a sua mulher e com seus filhos mais 1 mês e 27 dias. Ele viu que havia espaço para poder sair. Tudo no mundo natural indicava que sim, havia uma situação favorável para ele sair da sua atual situação de desconforto, da sua atual situação de desafio. Mas mesmo com os olhos naturais vendo a terra seca, Noé não se moveu, porque ele sabia que ele não deveria se mover enquanto não houvesse a autorização divina. Qual é a chave para a minha e para a tua vida? Queridos, muitas vezes nós olhamos para o mundo natural. Muitas vezes, como Noé, nós olhamos a porção de terra seca. Nós olhamos a relva verde. Nós olhamos aquilo que nos enche os olhos. E não só isso, porque quando essas oportunidades surgem, muitas vezes a nossa situação atual é precária. Nós estamos passando, como Noé, por provações, por prisões, por desertos. Nós estamos em ambientes que são desconfortáveis ao nosso corpo físico e à nossa mente. Então, quando surge aquela oportunidade no mundo natural, a nossa primeira reação é dizer: não, isso só pode ter vindo de Deus. Isso só pode ter sido o escape, o livramento do Senhor para a minha vida. Então nós vamos lá e nos jogamos de cabeça, sem consultar a Deus, sem aguardar a autorização do Senhor. Queridos, Deus não permitiu que Noé saísse da arca até que a terra, o planeta, estivesse completamente seco. Noé não conseguia olhar do topo da sua arca toda a extensão do globo terrestre. Ele só olhava aquilo que seus olhos naturais permitiam ele ver. Mas Deus enxergou muito além da visão natural de Noé. Deus enxergou que o mundo não estava ainda pronto para que Noé, sua família, os animais ocupassem a terra. E é por isso que Noé aguardou pacientemente mais 1 mês e 27 dias dentro da arca. Porque ele sabia que, mesmo os seus olhos naturais vendo uma situação favorável, se ainda assim Deus não falou com ele, é porque existe algo que Deus já viu lá adiante, um empecilho, um problema, algo que ainda não está pronto para Noé e que na hora certa sim será liberada a sua saída. Mas até então nós aguardamos paciente. E isso, querido, serve para qualquer área da nossa vida. Negócios surgem em momentos que nós estamos financeiramente delicados. Proposta que aos olhos naturais parecem muito boa, parecem suprir todas as nossas necessidades. Pessoas surgem trazendo ideias, trazendo propostas que vão resolver todos os teus problemas. E com a sua visão natural, aquilo é muito lindo, aquilo é muito perfeito. Mas se nós não consultarmos ao Senhor, se nós não esperarmos
a confirmação do alto, nós estaremos dando sim um passo arriscado. E todo passo arriscado que não é sob uma estrita direção de Deus é um passo que tende a ser em vão. E pior do que isso, é um passo de tropeço diante de um abismo. Queridos, Deus se preocupa conosco. Deus veste os lírios do campo, alimenta os passarinhos. O que dirá de nós que somos os seus filhos? É por isso que toda vez que Deus quiser que nós nos movamos nos seus propósitos, Ele irá falar conosco. Não apenas de maneira natural, não apenas limitada aos nossos sentidos, mas de maneira sobrenatural. Através de sonhos, através de visões, através de palavras que saem da boca de homens e mulheres de Deus, ou de tantas outras maneiras miraculosas e maravilhosas, Deus falará conosco. Não importa se vai demorar mais um dia, uma semana, ou um mês e 27 dias, ou um ano, não importa quanto tempo, nós precisamos aprender a sermos obedientes, não apenas em fazer o que Deus nos manda, a construir as nossas arcas, a ousar sermos chamados de loucos pelo mundo por estarmos gastando a nossa vida com Deus. Não apenas isso, mas além disso, nós precisamos ser obedientes para esperar as ordens de Deus. Esta é a chave que eu tenho para a tua vida. Controla a ansiedade, controla o desejo da carne de querer o imediatismo. Nós vivemos num mundo, numa sociedade cada vez mais imediatista. É tudo para ontem, é o fast food, é tudo pronto. Nós desaprendemos a aguardar. Então que hoje você possa, assim como eu, ao olhar para o exemplo de Noé, que mesmo diante de uma situação desconfortável, esperou e aguardou a voz do Senhor para se mover apenas no momento exato. E por essa atitude, nós sabemos que não houve nenhum empecilho no seu caminho. Quem sabe se ele saísse um mês antes, um dia antes, algo de errado teria acontecido. E assim é para minha e para a tua vida. O Senhor conhece todos os nossos dias. Ele não erra, queridos. Deus não erra os seus tempos. Somos nós que não temos paciência, muitas vezes, de aguardar e aceitar as direções do Senhor. Então que você venha a receber hoje uma unção de sabedoria e paciência na tua vida. Que você aprenda a aguardar e a reconhecer os tempos do Senhor. Tudo aquilo, queridos, que é feito num tempo, num compasso errado, não tem o mesmo sabor. Tudo que é feito às pressas, tudo que é lançado antes do tempo, geralmente nasce com dificuldades. Uma planta não pode ser crescida de maneira abrupta, ela precisa passar pelos estágios. Um nenê precisa passar pelos 9 meses de gestação. E nós precisamos aguardar os tempos do Senhor. Muitas vezes Deus permite que nós permaneçamos em situações desconfortáveis e desfavoráveis, para que lá no nosso deserto nós estejamos sendo forjados. E na hora certa a bênção vem. Não adianta nós querermos ir para a batalha destreinados e despreparados. Soldado que vai para a batalha sem treinamento leva na cabeça. Deus não permite que seus filhos levem setas, flechadas, prejuízos, danos, apenas por descuido. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer você preparado, capacitado e estruturado. É por isso que muitas vezes Ele vai segurar um pouquinho mais o teu tempo de preparo e treinamento. Então não desanima, recebe um ânimo renovado nessa manhã, recebe uma unção de renovo, recebe uma ativação de fé sobrenatural sobre a tua vida, para que você saiba permanecer e aguardar no tempo e no local que o Senhor te colocou.
tendo fé sim, que o tempo da bonança chegará, que o tempo da prosperidade chegará, que o tempo da tua vitória já é decretado lá nos céus. Mas enquanto não chega, nós aguardamos, glorificando e louvando o nome do Altíssimo. Você pegou essa chave? Então eu peço agora que você compartilhe esse vídeo e permita-me orar por ti e pela tua casa. Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada. Eu peço agora, Senhor, que essa mensagem venha criar raízes no coração dessa pessoa que me escuta. Que o Senhor, Pai, derrame sobre ela agora um ânimo, uma força, um poder, uma autoridade renovada, para que ela venha a ser forjada e lapidada por Ti, ó Senhor. Que ela venha, Pai, a ser fortalecida, estruturada, para que no dia, Senhor, que a Tua bênção for liberada, nada, nem altura, nem profundidade, nem potestades, nem principados, nem a vida, nem a morte, possa afastá-la da Tua bênção, do Teu milagre, do Teu amor que está em Cristo Jesus. Nós aguardamos, Pai, pacientemente o Teu agir. Nós aguardamos, Senhor Jesus, pacientemente a Tua volta, mas não como as noivas que eram noivas que não tinham paciência, não como as noivas que não tinham prevenção, mas como aquelas, Pai, que aguardaram diligentemente, guardando o seu óleo, esperando o momento certo e glorificando o Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, e obrigado a você que me acompanhou até aqui. Amanhã, às 6:30 da manhã, nós teremos mais uma oração, mais uma palavra para a tua vida, e eu te agradeço novamente. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e os teus negócios, com prosperidade, com paz e com amor. Em nome de Jesus, amém.